Bom dia, meus irmãos, queridos e amados, na graça e na paz de Jesus. É um prazer, mais uma vez, poder falar com você, mesmo à distância, falar com você a respeito da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela nos une. A Palavra de Deus, ela nos dirige para um mesmo lugar. Um lugar onde o mesmo Espírito trabalha, mesmo à distância. Ele trabalha ao mesmo tempo, ele trabalha da mesma maneira, ele trabalha de forma a nos unir. Né? Essa é a grande vantagem de estarmos em torno da Palavra de Deus na direção do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração e eu gostaria de refletir com você nesta manhã no capítulo 19 de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 até o 9, nós vamos ler esse texto muito conhecido de todos nós. Eu gostaria de meditar com você nessa manhã. Que Deus abençoe essa leitura e abençoe também os seus ouvidos. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quer dizer, ele não ia entrar, ele ia passar, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que era este um chefe dos publicanos. Ele era um ministro lá, chefe de alguma coisa. E ele era rico também. E procurava ver quem era Jesus. Preste atenção nessa palavra. Ele procurava ver quem era Jesus. Mas não podia. Por causa da multidão. Porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém hoje pousar em tua casa. E apressando-se Zaqueu, desceu depressa e o recebeu gostoso. Ou seja, o recebeu como alguém que queria muito receber, como alguém que tinha muito prazer no que estava fazendo. Ele desceu e logo o recebeu. E vendo todos, a multidão que estava ali em volta, o que estava acontecendo, logo disseram assim, que ele entrava na casa de um hóspede pecador, ele se hospedara na casa de um pecador. A multidão ficava falando baixinho, conta que você viu o que ele fez? Ele entrou na casa de um pecador, e aquele burburinho começou a efervescer ali, ao ver que Jesus convidara Zaqueu a recebê-lo na casa dele, né? E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres. 50% do que eu possuo eu dou aos pobres. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo, restituirei 4 vezes mais. Então disse Jesus: Hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Pai, que nessa manhã o teu Espírito, a tua santa palavra, nos abrace e nos dê uma reflexão de bênção, de edificação, de luz, de revelação. Em nome de Jesus, nós te pedimos assim. Amém e amém. Amados, a primeira coisa que eu gostaria de refletir com você nessa manhã é sobre algumas características bem claras do nosso texto. A primeira coisa é que Jesus ia passando por uma cidade chamada Jericó. E havia ali um homem chamado Zaqueu, ele era um ministro de alguma coisa ali, chefe, ele era chefe, então ele não era simplesmente um político, ele era um político-chefe, ele era líder, quem sabe um ministro de alguma coisa ligado ao governo, né? Ele era isso, ele era de pequena estatura, e ele queria ver Jesus passando, ele queria ver quem era Jesus, mas ele não podia ver, porque ele não podia ver por causa da multidão.
mas porque ele tinha pequena estatura. Então ele toma uma posição, ele sai correndo adiante, ele se adianta à questão, ganha tempo e sobe numa árvore para que ele pudesse ver quem era Jesus. O que é interessante até aqui para a nossa reflexão é que o texto não diz que Zaqueu era corrupto. O texto não diz que Zaqueu era um ladrão. O texto não diz. O texto diz que Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele era político. Ele era chefe, né, num sistema que cobrava impostos, né? Então, muito provavelmente ele deve ter abusado aqui ou ali, mas o texto não deixa claro isso. O texto não está tratando se ele era corrupto e ele mesmo não se declara corrupto. Porque se a gente discorrer o texto, a gente vai ver na sua declaração: se eu defraudei alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Então ele não está falando, eu vou devolver o que eu roubei. Aí ele estaria declarando corrupção. Mas ele está falando, se defraudei alguém, porque é possível ter exagerado na função que eu ocupo. Pode ser que eu exagerei e eu vou fazer um balanço disso. Né? E se eu exagerei, eu vou devolver tudo que exagerei 4 vezes mais. Mas uma coisa eu posso garantir desde já: tudo que é meu, tudo que me pertence, legitimamente meu, eu vou repartir a metade, 50% eu vou repartir. Então, nós percebemos que Zaqueu ele não está se declarando corrupto. A gente coloca isso a mais no texto, mas aqui não está uma declaração de corrupção. O próprio Lucas está narrando o texto. Ele não está deixando claro que Zaqueu era um corrupto. Ele está deixando claro que Zaqueu era um ministro do governo, um chefe do governo, e era muito rico, e que ele queria ver quem era Jesus. Aqui vai uma outra coisa interessante do texto. Ele queria ver quem era Jesus. Ele queria diferenciar Jesus do resto da multidão. Ele sabia que vinha uma galera, e ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha percebido que Jesus era diferente, ele já tinha percebido que Jesus tinha uma palavra diferente, com autoridade, ele já tinha percebido que Jesus realizara coisas que ninguém havia realizado até então. Jesus ele já tinha uma característica no seu entorno, muito provavelmente ele conhecia que o Cristo viria, ele já tinha identificado algumas características do Cristo em Jesus, e agora ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem é esse homem que provavelmente é o Cristo, porque um bom judeu conhecia que o Cristo viria. Então, quando ele percebeu que esse Jesus reúne as características que favorecem ao Cristo, ele queria ver quem era, porque eu quero diferenciar esse de todos os demais. Então, ele queria ver a identidade daquele que muito provavelmente é o Cristo. Ele não queria ver Jesus, ele queria ver quem era esse. Ele queria saber diferenciar quem é esse dos demais. E isso é que é muito importante para nós aqui. Não é de admirar que Jesus olha para cima e fala para Zaqueu: desce depressa, porque convém ir na tua casa. Por que convém? Porque ele era filho de Abraão, porque ele estava perdido e porque ele queria ver quem era Jesus. Ele era um filho de Abraão e Jesus veio para os perdidos da casa de Israel, os filhos de Abraão. Ele, apesar de ser um cobrador de impostos, né, ele queria ver quem era Jesus, não é? Ele queria ver quem era Jesus. E Jesus falou: convém ir na sua casa hoje. E ele falou: desce depressa. E quando Zaqueu desce depressa, o Lucas diz assim que ele o recebeu gostoso, como alguém que fazia gosto de fazer aquilo, e o levou para a sua casa. Então, por que era conveniente, por que convinha Jesus ir à casa de Zaqueu? Não é? Porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. Ele não queria ver um milagreiro, ele não queria ver alguém que podia resolver a sua vida e lhe dar mais dinheiro, ele não queria alguém que pudesse
resolver os seus projetos de ambição. Não, ele queria ver quem era esse que faz tudo o que faz. Porque tudo o que faz aponta, dá sinais de que provavelmente ele é o Cristo. Eu quero ver quem é ele. Então essa sede de ver quem é, de diferenciar Jesus de todos os demais, era um ponto forte quando Jesus diz: convém ir na sua casa. Porque ele queria muito ver quem era Jesus. Então, é uma reflexão aqui que já começa, né, para a nossa introdução, já começa a esquentar o nosso texto, já começa a esquentar a nossa percepção, né, e até mesmo uma decisão, né, que possa mudar, né, que possa nos fazer perceber como é que nós devemos nos dirigir, nos caminhar para Jesus, né, para querer diferenciá-lo de tudo mais, para querer vencer qualquer obstáculo, para diferenciar Jesus de qualquer outro. Bom, então o texto diz também para nós que a multidão era um impedimento, mas era um impedimento por causa da sua estatura. Então Zaqueu, ele não confronta o povo, como ele era rico, ele poderia contratar, aqui eu estou já até, né, firolando aqui com as ideias, né, floreando com as ideias, fazendo umas firulas aqui e tentando colocar para você o seguinte: Zaqueu, sendo rico, ele podia planejar, talvez ali não daria, mas ele podia planejar uma outra estratégia, um outro dia, põe alguém para seguir Jesus, percebe onde ele vai, contrata uma galera, né? Quando Jesus estiver passando, essa galera entra no meio e abre alas, ataca a multidão, porque ele tinha dinheiro, podia fazer isso. Eu quero encontrar com esse cara, vou forçar isso, como se fosse alguém que pode fazer, porque ele tinha dinheiro para contratar, ele podia fazer alguma coisa assim. Mas Zaqueu entendeu que a dificuldade que ele tinha não era a multidão. A multidão só era uma dificuldade porque ele era de pequena estatura. Se ele tivesse uma estatura favorável, não é? Se ele fosse uma pessoa, quem sabe, de 1,90 m, ele ia orar por cima da multidão e ia conseguir ver Jesus. Se ele tivesse a estatura média, ele também conseguiria ver Jesus. A questão é que ele era menor do que a maioria que estava na multidão, então ele não conseguiria ver Jesus. Então ele não ataca, ele não agride a multidão, ele não usa o seu poder, ele não usa a sua força para encontrar Jesus. Pelo contrário, ele procura vencer-se a si mesmo. Ele vence a si, ao invés de ele agredir a multidão, ele vence a si mesmo. Como que ele vence a si mesmo? Se esforçando para subir numa figueira. Eu vi a imagem da figueira e, pelo que me parece, é a imagem de uma árvore não muito fácil de subir, especialmente para alguém que tem baixa estatura. É uma árvore que demanda um esforço para subir. E independente de como era a árvore, subir na árvore para ver Jesus é um sinal de esforço. Muitas vezes a gente quer que alguém ponha a mão na cabeça da gente, faça uma oração, quer a gente pegar o olhinho e sai ungindo com o olhinho e quer ver as coisas acontecer. Às vezes a gente quer ler um versículo na Bíblia e já quer que uma bola se acende de fogo com revelação, não é? Mas aqui o texto nos ensina que o que convém para que Jesus mude a nossa vida, o que convém para que alguma coisa aconteça na nossa vida que nos favoreça, como favoreceu Zaqueu. Convém que eu convém que eu tenha um forte desejo e deseje muito ver quem é Jesus, diferenciar Jesus de todos os outros e me esforce para isso e me empenhe para isso. E não ataque ninguém, não agrida ninguém, não tento passar na frente de ninguém, não tento forjar qualquer coisa em absoluto, nada. Eu vou lutar contra mim mesmo. Eu vou colocar os meus limites interiores abaixo. Eu vou me empenhar. Sei lá, às vezes levantar mais cedo, às vezes dormir mais tarde, né? Às vezes ler um pouco mais, às vezes ouvir um pouco mais, não é? É se empenhar de alguma maneira, subir, fazer um tipo de sacrifício,
contra mim mesmo, né? Alguma coisa que vai me ferir a mim mesmo, que vai custar a mim mesmo, para que eu possa alcançar esse objetivo. Veja, ele não vai contra ninguém, ele vai contra si mesmo. O problema de Zaqueu era a multidão, mas porque ele era pequeno. Então o problema não era a multidão, o problema era ele era pequeno. Então ele venceu a si mesmo para ver Jesus. E qual foi a sua surpresa, na verdade? Ele se surpreendeu porque ele não esperava que Jesus fosse vê-lo, não é? Tem até a música que fala: eu quero subir na árvore, quero subir como Zaqueu para chamar sua atenção. Não, Zaqueu não subiu na árvore para chamar a atenção. Zaqueu ficou surpreso quando Jesus olha para cima e fala: desce depressa, porque convém na tua casa. Até porque convém, porque Zaqueu não queria chamar a atenção. Convém porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. É conveniente Jesus salvar alguém que quer ver quem ele é, e não alguém que quer chamar a atenção para si. Não é? Zaqueu não queria chamar a atenção, até porque Zaqueu não imaginava que Jesus ia parar e chamá-lo. Não é? Zaqueu só queria ver quem era Jesus, e ele sobe na árvore porque ele queria vencer os seus próprios obstáculos. Ele não queria vencer uma multidão, ele queria vencer a si mesmo. Então ele sobe na árvore. E isso fez com que Jesus, pelo menos é o que o texto indica, que Jesus para tudo, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, convém ir na sua casa. Convém te visitar hoje. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus sabia o que fez Zaqueu subir naquela árvore. O que fez, por exemplo, Zaqueu não tentar contra a multidão, não inventar uma fraude para poder se aproximar de Jesus, não. Zaqueu venceu a si mesmo porque ele reconheceu: eu sou pequeno, e eu vou dar um jeito nisso. E ele deu um jeito em si mesmo, subiu na árvore, e isso promoveu algo conveniente a Jesus e na sua casa. Jesus causar na vida dele uma transformação. Foi isso que fez, com certeza, né, Zaqueu viver uma experiência maravilhosa com Jesus. E o texto continua a nos ensinar, não é? O texto continua a nos ensinar. Quando Jesus chegou na sua casa, a multidão que estava ali começou a fazer o burburinho, né? Você viu que Jesus está lá sendo hospedado na casa de Zaqueu e tal, aquele burburinho. E o texto faz questão de dizer que enquanto Jesus entrava na casa de Zaqueu, a multidão reclamava do lado de fora porque Jesus entrou na casa do pecador, né? E na sequência, Jesus não estava nem se importando com isso, Jesus estava fazendo o seu trabalho. E na sequência imediata, o autor aqui, no caso o Lucas, ele já coloca aqui: Zaqueu declarou. Enquanto a multidão estava murmurando, Zaqueu estava fazendo uma declaração. Qual que era a declaração? A declaração era essa: olha, Senhor, hoje eu me comprometo, 50% de tudo que eu tenho eu vou repartir. Em outras palavras, ele pensou e entendeu que 50% de tudo que ele tinha e administrava não precisava. Ele ia ficar com 50% e 50% ele ia repartir com os pobres. E se eu roubei, se eu defraudei, se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quer dizer, daquilo que é meu, 50%, dos 50% que sobrar para mim, que restar para mim, eu vou repartir, eu vou, na verdade, devolver 4 vezes mais. Então, ele ia fazer um balanço do que provavelmente foi exagero, do que provavelmente entrou ilicitamente, e ele ia devolver 4 vezes mais. Sabe o que Jesus diz? Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. Esse homem não falou: Jesus, eu quero te seguir. Ele não falou: Jesus, a partir de hoje eu vou financiar o seu ministério. Não, não. Ele falou: a partir de hoje eu vou repartir o que eu tenho, 50%. 50% é meu, 50% eu vou repartir. E o que eu tirei de alguém, se tirei, eu vou restituir 4 vezes mais. E houve salvação naquela casa, porque Zaqueu se converteu aos pobres. Zaqueu se converteu àqueles que tinham dificuldades para viver. O que é muito estranho
é quando tem alguém muito rico convivendo com alguém muito pobre e faz de conta que ele não está vendo nada. Não, Zaqueu não fez de conta. Zaqueu percebeu que não era lícito ele ser tão rico enquanto tinha gente ao seu redor tão pobre e ele não puder fazer nada. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer um balanço aqui e imediatamente ele já sabia quanto tinha, né? Ele falou assim, olha, eu não preciso de 50% que eu tenho, eu vou repartir 50%. Agora, isso não era uma coisa assim que ele deliberou porque ele tinha muito dinheiro demais para rasgar. Não, não, é porque ele entendeu que para ele viver 50% do que ele manejava, do que vinha à sua mão, não é, era suficiente. 50% ele podia repartir. Tem um homem na história, até uma história não tão antiga, né, que é o Guilherme Colgate, disse que ele decidiu viver com 10% de tudo que lhe entrava, porque ele entendeu que Deus o abençoou tanto, mas tanto, mas tanto, que 10% de tudo que ele tinha era suficiente para ele. 90% ele decidiu repartir. 90% ele decidiu doar, decidiu ajudar pessoas, ajudar a igreja, enfim, a ajudar, porque 10% para ele era suficiente de tamanha bênção que ele tinha. Então, não é que ele achou que era demais, ele só entendeu que 10% daquilo era suficiente para ele. Então, ele não precisava, ele entendeu que Deus queria que ele usasse os 90% para abençoar muita gente. Porque é o entendimento de quem se converte, não é? Não dá para eu achar que ao me converter, Deus vai aumentar ainda mais a minha capacidade de ganhar, de recurso, de ter e tal. Uma coisa impressionante, até que pode dar título aqui à nossa mensagem, não é? É a incredulidade. A incredulidade. Nós vivemos num tempo hoje, amado, não só agora, mas já de muito, muito tempo, em que o evangelho pregado para o Zaqueu tenta causar o mesmo impacto, ou na verdade, o evangelho que foi pregado para o Bartimeu, para o cego de Jericó, para o pobre, o mendigo, é o mesmo impacto causado no Zaqueu, e não é. E não é. A incredulidade eu ouvi isso e eu vou replicar isso. Incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é fé no Deus errado. Incredulidade é fé na coisa errada. Incredulidade é fé na fantasia. Incredulidade é eu acreditar, por exemplo, que a pessoa que está desenvolvendo um papel é o papel que ela desenvolve. Não é. O Agostinho da Grande Família não é o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso é o Pedro Cardoso. Ele desenvolve um papel, um artista, e a gente não pode confundir e achar que o Agostinho é o mesmo Pedro Cardoso. Não, o Pedro Cardoso é o real, o Agostinho é o personagem. E quando a gente olha para um, né, pensando que é outro, a gente está crendo errado. Se você crê no Agostinho, você está crendo errado. Você tem que crer no Pedro Cardoso, porque Pedro Cardoso é a pessoa. Agostinho é uma fantasia. Então, muitas vezes nós criamos fantasias a respeito de Deus. Nós criamos fantasias a respeito do entorno do nome de Jesus. Então nós achamos que o Jesus de Nazaré é o Jesus que sai por aí distribuindo curas e milagres e sinais e maravilhas e enriquecendo todo mundo. Então o camarada que é rico, ele vem para Jesus e acha que tem um plano maravilhoso para a vida dele e que ele vai ficar muito mais rico. Pô, imagina, se eu conseguir tudo isso sem conhecer Jesus, imagina agora que eu conheço Jesus. Eu vou ficar muito mais rico. Mas não foi isso que aconteceu com Zaqueu. Muito provavelmente, os mendigos que encontraram Jesus e passaram a se envolver no reino de Deus, eles deixaram de ser mendigo de alguma maneira, talvez alguns não, né? Mas os mendigos que abraçaram a igreja depois que o Espírito Santo, né, encheu a igreja, eles deixaram de ser mendigos porque foram acolhidos pela igreja. Porque os ricos entenderam que não era lícito eles continuarem ricos enquanto tinha gente mendigando. Não é lícito. Então nós vamos fazer alguma coisa. Isso é conversão. Então, quando Zaqueu ouviu o evangelho da parte de Jesus, do reino de Deus, ele decidiu, não é lícito ficar com tudo o que eu tenho. Se tem gente ao meu redor que precisa. Então eu vou repartir. O que eu não preciso, eu vou doar.
O que eu não preciso eu vou repartir. O que eu tenho aqui eu não vou ficar comigo, né, a não ser aquilo que realmente eu preciso. Aquilo que eu não preciso eu vou repartir. Aí Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse camarada aqui, ele se converteu mesmo. E qual foi o sinal da sua conversão? O que eu não preciso, eu vou repartir. Tem gente que não precisa de muita coisa e reparte muita coisa. No caso dele foi 50%. Tem gente que não precisa de muita coisa, no seu caso vai ser 2%, 3%, 10%, 20%, 30%, eu não sei. Mas cada um que se converte entende o que precisa e o que reparte. Então, houve salvação naquela casa. Para o pobre não tem o que repartir, ele vai ser assistido. O pobre, ele recebe a boa notícia. A boa notícia para o pobre é assim, olha, você não mais vai ficar desamparado. Você não mais vai ficar passando fome. Você não mais terá necessidades, porque você será suprido. E para o rico a mensagem do evangelho é, eia, levante a sua cabeça para suprir pessoas. Enxergue as pessoas ao redor e vá suprir as suas necessidades. Porque essa foi a mensagem que alcançou o coração de Zaqueu. Zaqueu acordou para a vida e entendeu, eu fui chamado para suprir necessidade porque eu tenho muito. Então, o evangelho não é o mesmo. A boa notícia não é a mesma para o rico e para o pobre, é diferente. E qual que é o problema disso? O problema disso é eu crer errado. É eu crer no Deus que foi fantasiado. E se eu acreditar que o Renato Aragão é o Didi, eu estou crendo errado, eu estou criando uma idolatria em torno daquela pessoa, porque eu estou olhando para um, acreditando que é outro. Eu estou servindo a um, pensando que é outro. Na verdade, amado, servir a Deus é conhecer a Deus, a experiência com Deus. Quando Zaqueu teve uma experiência com Jesus, ele teve a revelação do Cristo. E ele entendeu rapidamente. O problema é que às vezes a gente não tem a revelação do Cristo, a gente não tem a relação com Deus, a gente não tem a experiência com Deus, isso vai fazer muita falta. Porque aí a gente vai ter só um caminho religioso a seguir. E é esse caminho religioso que está tornando muita gente idólatra. Por quê? Porque está servindo um Deus achando que é outro. Está servindo, na verdade, uma fantasia, o que ele imaginou na sua cabeça, como ele compôs para si mesmo, como ele caricaturou o seu Deus, ele está servindo achando que é o Deus verdadeiro. E não é. Não é porque ele está trocando um pelo outro. Ele está confundindo o Renato Aragão com o Didi. Ele está confundindo o Agostinho com o Pedro Cardoso, que são coisas diferentes. Um é o personagem que foi fantasiado, que eu até gosto de assistir. O outro é o cara que eu nem sei quem é. Eu tenho que conhecer o Pedro Cardoso para não confundir ele com o Agostinho. Quando eu conhecer ele, então aí eu tenho a experiência, saber, não, agora eu estou conversando com o que é real, né? Não é com o que eu imaginei na minha fantasia, não. É bem diferente do que eu imaginava. Então, quando a gente se encontra com Jesus, a gente vai perceber uma coisa, de verdade, ele é bem diferente do que eu imaginava. Ele é muito mais do que eu imaginava, mas muito diferente de tudo que eu pensei que fosse. Agora, quando eu estou servindo a Jesus de uma maneira que está me contentando, que está me dando muito prazer, mas é tudo aquilo que eu achei que era, muito provavelmente eu tô servindo uma fantasia. Isso é incredulidade e idolatria, porque eu tô caricaturando o Deus que eu sirvo. Eu tô dando uma forma para esse Deus que não é ele. E eu tô olhando pro Renato Aragão e achando que ele é o Didi, né? Sem conhecer o Renato Aragão. É complicado, é um excelente exemplo. Então, nessa manhã, eu venho convidar você a fazer esse caminho de Zaqueu, independente se você já conhece Jesus ou não. Fazer o caminho de Zaqueu é olhar para dentro de si e perceber o quão pequeno sou. E me esforçar para vencer a mim mesmo, a ponto de Jesus achar que convém ir na minha casa, mudar a minha casa, mudar a minha vida e transformar o meu ser. E que eu possa alcançar esse mesmo coração que Zaqueu alcançou. Compreender Jesus. Porque o que ele queria era diferenciar Jesus dos demais e ele diferenciou. Tanto é que quando ele conheceu Jesus na experiência, ele entendeu que Jesus era muito além do que ele imaginava. Foi isso que fez ele tomar essa decisão
de repartir tudo que ele tem, 50% do que ele tem, não consertar os erros do passado que fez. Não ele entendeu, não precisou ninguém falar nada. Foi a experiência com Deus. Então eu quero convidar você a se propor a ter uma experiência real com Deus real. Porque há um problema muito sério nesse tempo, que nós estamos vivendo, que a gente crê que é o tempo do fim. A gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda, mas a gente ainda tem tempo de ter uma experiência com Deus de verdade, a fim de que a gente não mais celebre ou idolatre um Deus que não é o real. Porque, amado, que grande tristeza a gente um dia descobrir que passou anos e anos a fio adorando e celebrando a um Deus que não é o real. Ele tem nome de Deus, mas ele não é o Deus real. É como se você estivesse conversando muito tempo com o Renato Aragão, pensando que é o Didi, e aí quando você descobre que não é, você, poxa vida, aí ele vai falar, eu nunca te conheci, você me assistiu lá, mas eu nunca te vi, nunca tive contato contigo. Não, mas você não é, não, eu sou, mas nós nunca nos falamos, nós nunca nos conversamos. Você se relacionava com uma imagem, você se relacionava com um personagem, você achava que estava me conhecendo, mas eu sou outra pessoa, eu sou o fulano de tal, você se relacionou com um personagem. Já imaginou que tristeza será quando muitos naquele dia ouvir, eu não te conheço porque você se relacionou com uma imagem que você fez. Você imaginou que estava falando comigo, você nunca falou comigo, eu nunca falei com você, nós nunca tivemos relação, você nunca teve uma experiência comigo. Você nunca foi impactado por aquilo que eu falei, porque nós nunca nos falamos. Na verdade, você estava interagindo com o que você achava que era eu. Você estava interagindo com a imagem que você fez de mim. Mas eu nunca fui. Nunca fui e nunca serei aquilo que você imaginou. Você precisava ter uma experiência comigo para entender quem eu sou. Então a gente só vai conhecer uma pessoa quando a gente tiver uma experiência com ela. Não é diferente com Jesus. Nós só vamos separar quem é Jesus do resto da multidão quando a gente tiver uma experiência com ele de verdade. Porque ele é pessoal, ele é pessoa. Então nós podemos ter uma experiência pessoal com Jesus. E aí nós vamos poder diferenciar Jesus de todas as outras pessoas que também são importantes, mas Jesus é diferente de tudo que nós já conhecemos, diferente de tudo que nós já compreendemos, diferente de tudo que nós já vimos. O desejo do meu coração é que você tenha um grande desejo de subir na árvore para ver quem é Jesus e ter uma experiência de verdade com ele. E não confundir Jesus mais com nenhum outro personagem. Não pensar que Jesus é a fantasia que você idealizou um dia na sua mente. Você conheça Jesus para, de fato, adorar e servir e amar Jesus. E isso vai te levar diretamente para o irmão, para o próximo, para os necessitados. Eu gostaria de terminar essa mensagem lembrando aqui de uma história que aconteceu aqui, de um momento que aconteceu aqui. Eu estava conversando com o irmão na frente aqui, inclusive na frente de casa, e passou um senhor pedindo ajuda. Eu quero que você me ajude porque minha filha tá doente, eu preciso de R$20 para inteirar, eu estou sem comer não sei desde que hora, e contou lá uma história. Aí, enquanto o irmão foi pegar alguma coisa para assistir aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, eu conversei com ele um pouco ali e falei, você não é de alguma igreja? Você chegou aqui cumprimentando a gente com o Pai do Senhor, ele tinha feito isso, né? Aí eu falei para ele, e ele falou assim, sim, eu sou de tal igreja. Eu falei assim, e a igreja lá não ajuda vocês? Ele falou, não, então, sabe o que? A igreja está fechada agora. Aí ele foi embora e tal, mas eu fiquei pensando, a igreja está fechada agora, mas se a igreja não se preocupar com quem está passando por necessidade, e se quem está passando não der um grito e falar, irmão, me ajuda, me socorre, o irmão vai ficar rodando de bicicleta o dia inteiro com fome, sendo que ele podia ir bater na casa do irmão e falar, irmão, você me ajuda, eu tô numa pior, cara, tô mal aqui, minha filha está doente. Eu tenho certeza que uma igreja de verdade iria abraçar essa pessoa, iria cuidar desse tratamento da filha, iria lhe assistir com o alimento. Eu não ia precisar ficar pedindo de casa em casa, implorando para alguém lhe dar alguma coisa porque ele está precisando muito. Uma comunidade de fé, se ela não servir para isso, ela não está servindo para nada.
Porque a conversão a Cristo é a conversão ao irmão. Aquele que se converteu a Jesus se converteu ao próximo. Ele cuida do próximo, se ele pode. Ele cuida, porque Zaqueu falou isso, foi isso que aconteceu. Quando Zaqueu se converteu a Jesus, ele se converteu a quem precisa ao seu redor. Então a minha reflexão naquele dia foi essa: como que alguém pode ser de uma igreja e estar pedindo um alimento de casa em casa? Por que essa igreja não está se mobilizando, não é, em ajudar essa pessoa? Ou será que essa pessoa pediu socorro? Né? E se não pediu, será que é porque tem liberdade? Será que tem? Será que não tem? Então, essas coisas nos chamam a atenção, porque de repente essa pessoa está servindo lá na igreja, está indo lá na igreja, entendendo um Deus errado. Porque se ela está indo lá na igreja entendendo que ela não deve se pronunciar e receber ajuda, ela está servindo um Deus errado. E que quem está administrando a igreja não entender que é papel da igreja assistir quem não está assistido, também está servindo um Deus errado. Não é lícito que um percentual mínimo da igreja viva muito bem, enquanto um outro percentual está correndo atrás, fadigando e não está encontrando. Né? Não, a conversão faz com que aquele que está aqui, né, se abaixe para aquele que está aqui possa subir e a gente se encontrar. Porque senão não há conversão, não tem jeito do cara continuar andando no carrão, vivendo num casão, tendo tudo de bom, enquanto o outro está correndo atrás do mínimo e não consegue. Esse degradê aqui, ó, o que está em cima e o que está embaixo, ele existe na comunidade, mas para que ele seja diminuído, para que aquele que está em cima abaixe e para aquele que está embaixo aumente as condições básicas de sobrevivência com dignidade humana. É isso que é conversão. É isso que Zaqueu propôs. Zaqueu se propôs a ajudar na colaboração de diminuir essa desigualdade humana, essa falta de dignidade humana. Então nós estamos aqui para trabalhar em cooperação com o Espírito Santo para diminuir esse desequilíbrio humano. Então, que Deus abençoe o seu coração, que você possa ter um encontro genuíno com Jesus, porque o pior de tudo isso que eu falei é no final a gente entender que serviu o Deus errado, que orou para o Deus errado, que imaginou um Deus que não é o Deus que teve o encontro com Zaqueu. O desejo do meu coração é esse, que todos vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém.